Vou falar com vocês sobre a alimentação saudável e qual é a importância da alimentação saudável para o trabalhador. Porque aqui na Megatrans a preocupação não é só com os equipamentos, com os caminhões, mas o material humano é fundamental que esteja bem para que a empresa siga em frente, né? Então nós vamos viajar por essas informações, tá? Então, o que é que Hipócrates falava pra gente, né? Faça do alimento o seu medicamento. O que é que ele queria dizer com essa frase? Através dos alimentos, a gente consegue todo o material necessário para manter o nosso organismo bem, nosso organismo saudável. Agora, a gente precisa saber qual é o tipo do alimento que a gente tem que consumir, a origem, os nutrientes, a quantidade, tudo isso é fundamental para a gente não ter exagero, porque a chave para a saúde através da alimentação é o equilíbrio. Então a gente tem que ter um equilíbrio do que a gente consome, mas é preciso que a gente tenha um conhecimento disso. Então os alimentos eles têm uma classificação. Como é que a gente pode classificar? Primeiro, a gente classifica as proteínas. Proteína é um macronutriente, porque a gente consome em grama. E ela tem duas fontes, fonte vegetal e fonte animal. A fonte vegetal tem muitas fibras, tem amido, que são os feijões, todo tipo de feijão. Feijão, grão de bico, fava, lentilha, ervilha, todos esses grãos são fontes de proteína vegetal. E as fontes animais, que são através de todos os animais e o que é produzido por eles. Leite, ovo, o que é derivado do leite, no caso queijo, iogurte. Todos esses alimentos são fontes de proteína. Além da proteína, que é a fonte principal desses alimentos, a gente tem ferro, a gente tem vitamina B12, tem gordura saturada, que é uma gordura também importante para o nosso organismo, mas a gente tem que consumir de uma forma moderada. E a gente tem colesterol, porque todo animal, inclusive o ser humano, tem colesterol. Colesterol é um álcool que vem derivado da gordura, que é importante para várias funções do nosso organismo, principalmente para a produção de hormônio. Então, é importante que a gente saiba que quando a gente fala assim, a gente está com colesterol, todos nós temos. E todo alimento animal a gente vai consumir com colesterol. Mas ele tem uma função, a gente só não pode comer de uma forma exagerada. Os alimentos fontes de energia são os carboidratos e as gorduras. Os carboidratos e as gorduras também são macronutrientes, porque a gente come uma quantidade em grama. Os carboidratos a gente obtém através de tudo que tem amido, amido é um açúcar com uma cadeia química grande. E aí o ideal é que a gente consuma de uma forma integral. Então a gente consome trigo integral, o açúcar de preferência que não seja um açúcar refinado, macarrão integral, arroz integral, para a gente aproveitar o que tem junto com o amido, que são as fibras e outras vitaminas e minerais. As gorduras a gente precisa consumir, só que de uma quantidade menor, porque a gordura fornece muita caloria, mais que o dobro de um carboidrato. A grama de carboidrato fornece 4 calorias, enquanto a grama de gordura fornece 9. Então é por isso que a gente tem que consumir uma quantidade menor, só que ela é fonte, a gordura vegetal, que vem da soja, da canola, do girassol, da linhaça, das castanhas, elas são fontes de vitamina A, D, E e K. Essas vitaminas não vêm de outros alimentos que não seja gordura, porque elas são transportadas através da gordura. Então, todos os alimentos são importantes para o nosso organismo, só que a gente tem que saber equilibrar o consumo, né? E as fontes de vitaminas e minerais. Vitamina e mineral é considerado um micronutriente, porque a gente consome em quantidade bem menorzinha do que proteína, gordura e carboidrato. A gente consome em micrograma ou miligrama. E está, além de estar nas proteínas, nos carboidratos e nas gorduras, eles estão principalmente em fruta, legume e verdura. E como é que a gente tem que fazer para consumir o maior número possível desses nutrientes? Quanto mais colorido tiver o prato,
mais nutriente a gente está consumindo, mais variedade, porque a natureza é perfeita, né? Então, foi colocado cores para a gente poder ter a noção de que a gente está consumindo uma alimentação variada. E eles têm carboidratos, são fonte de carboidrato também, porque o açúcar da fruta é um carboidrato, dos legumes que tem amido, né, a cenoura, eles têm carboidrato também, tem fonte de fibra na casca, na polpa, e tem bastante água. Agora, será que a gente está se alimentando corretamente? Será que a gente está fazendo o uso correto desses alimentos que a gente está consumindo? Quando a gente está no caminho, lá na estrada, a gente para comer. O que a gente costuma comer? Algumas pesquisas mostram que nosso consumo de alimento, predominantemente, é esse tipo de alimento aqui. Quem falou da coxinha? A gente já está tocando no assunto aqui. Então, esses alimentos, eles são fontes essencialmente de quê? De carboidrato, de um mineral que a gente consome muito, que a gente encontra em todo alimento, então a gente acaba gerando, que é o sódio, proteína e gordura, porque esses salgados são recheados normalmente com frios, com carne, com frango. Então, a gente tem essencialmente essa fonte de alimentação: carboidrato, gordura, proteína e sódio. E, normalmente, a gente acompanha com refrigerante. O refrigerante não dá nem para considerar um alimento, que é um produto que só tem água, acidulante, aromatizante e corante. Então, a gente não pode considerar que esse tipo de produto seja um alimento, que a gente esteja fazendo uma boa nutrição através do consumo desses produtos, né? Quando a gente chega no buffet, se a gente não escolhe um salgadinho para lanchar, a gente almoça normalmente esse tipo de refeição. Quem já viu um prato desse tamanho? Eu já vi. E olha só, essa montagem aqui tem pouco vegetal, né? Tem pouco alimento fonte de vitamina e mineral. Tem um pedacinho só de folhinha de alface, 2 rodelinhas de tomate, mas o que predomina? Carboidrato e proteína da carne, né? O que acontece com esse tipo de prato? Tem só um pouquinho de vegetal ali na couve, mas o que predomina ali? Proteína da carne, o sódio, o carboidrato. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente faz esse tipo de refeição, a gente tende a ter um soninho, né, depois do almoço. Por quê? A gente precisa de concentrar a circulação sanguínea na região abdominal para fazer a digestão. E é um alimento complicado de digerir. A gente sente sono porque a gente canaliza a circulação para essa região abdominal e o cérebro fica com pouca circulação sanguínea. A gente tende a ter mais sono, mais lentidão no pensamento, já tem dificuldade para dirigir. A gente acaba descansando um pouco para poder digerir esse prato. O que tem aqui? Proteína vegetal, animal, com a gordura, fritura e carboidrato. E o carboidrato simples, né, que é o arroz branco. Então, quer dizer, não tem muita fibra, não tem vitamina, não tem muito mineral. Um trecho do programa Pé na Estrada do SBT, que mostra mais ou menos a alimentação no caminhão. Na hora do almoço, nessa caixa cozinha. Tudo bom com você? Como você chama? Tudo bem. Ivan Santana. De onde você é, Ivan? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso. Eu ouvi falar que você é um exímio cozinheiro, é verdade? Você não tá falando isso daí, mas a gente faz o que pode, dá uma organizadinha assim, fazendo um arroz com sardinha e miojo aí, que é o mais rápido. Ah, muito bem. São vocês dois cozinheiros? Então é ele, né? Ele já tirou por fora. Você como chama? Ajudando, Márcio. Márcio, e você, quando você tá sozinho, você come no restaurante ou você espera ele chegar pra fazer? Não, muito caro, né? Muito caro o restaurante hoje em dia. E aí tem que se virar na caixa. Vamos ver o que tem de bom aqui. Miojo com sardinha. Miojo com sardinha. Miojo é bom de qualquer jeito, né? E assim, um arrozinho branco. E aí dá pra matar a fome no miojo com sardinha? Ah, dá, né? Rapidinho. Sair descarregar. Já resolve, de noite faz uma jantinha melhor. Imagina, deixa eu ver, porque aqui tem mais coisa aqui dentro. Tô vendo que tem feijão, sal, tem sal, Pimenta,
aqui o feijão, Só tem sardinha. Ah, então quando tem tempo sai. não deu tempo a gente fazer o feijão, mas é que hoje tá meio corrido aí, a gente só tá descarregado. Mas quando tem tempo a gente faz direitinho, faz as coisas mais bonitinhas, né? Faz uma carne, às vezes. Carne, com certeza, tem tudo aí a gente faz. E hoje em dia no restaurante não dá pra comer, infelizmente é complicado, muito caro, né? E aí a gente opta por cozinhar na caixa, mais tranquilo, uma comida mais decente, hoje em dia às vezes come comida esquentada. O que a gente faz da hora, a gente prefere tudo. Não tá vendo o que tá fazendo. Além de ser caro no restaurante, ainda comida requentada, de um dia pro outro. Aí é complicado. Aí quando tem tempo a gente faz aqui. Você acha que às vezes cozinhando você come mais saudável do que se come no restaurante? Com certeza mais saudável, porque você sabe o que você tá fazendo. No restaurante a gente não sabe, nunca sabe o que você faz lá dentro. Aqui não, a gente faz uma comidinha simples, mas bem saborosa, mas ciente do que você tá fazendo, né? Bem saudável. O rapaz estava falando, estava o volume mais baixinho, mas ele estava falando que é mais seguro, que ele acha mais seguro comer a refeição que ele prepara do que no restaurante. Mas eu acredito que quando ele está falando isso, ele está se referindo à higiene, que ele tem mais segurança quando ele prepara, porque ele sabe a higiene que ele está colocando na refeição, do que propriamente a variedade do que ele está comendo. Por quê? O que ele preparou ali foi o arroz, o miojo e a sardinha. Então, essencialmente, novamente, a alimentação está rica em carboidrato, proteína e sódio. Porque a sardinha é enlatada, então ela vai ter muito conservante, vai ter sódio para fazer a conservação. E o miojo, aquele temperinho do miojo é uma bomba, né? Então, higienicamente, eu acredito que ele está procurando fazer tudo da melhor forma possível, mas nutricionalmente essa refeição está carente de mais nutrientes. Mas lá na frente eu vou explicar para vocês como poderia fazer para melhorar essa situação, mesmo cozinhando no caminhão. O que é que a gente precisa falar, né? Por que que a gente tem que insistir numa alimentação saudável? Quais são as causas mais comuns de morte no país? É acidente na estrada? Infarto é uma delas. Nosso corpo tem... Alguém foi reconhecido aí? Qual é a primeira causa de mortalidade no nosso país? O AVC, acidente vascular cerebral. O que acontece? Dependendo do que a gente come e dependendo do nosso ritmo de vida, nosso corpo, os nutrientes são carregados pelo sangue. O sangue está constantemente circulando em todo o corpo, todo o tempo. E dependendo dos nutrientes que a gente tem, a gente vai formando placas nas artérias, nas veias, e aí vai ficando difícil para o sangue passar. Quando tem uma interrupção na região do cérebro, o sangue está fazendo força, não passa, estoura, rompe o vaso, acontece o acidente vascular cerebral, que é o derramamento do sangue na região do cérebro. Quando não mata, deixa sequela. Dependendo da região onde teve o acidente, pode prejudicar a visão, movimento, fala. Depois a gente tem o infarto agudo do miocárdio. O coração é um músculo e, assim como todo músculo, quanto mais trabalhado, mais ele cresce. E aí ele trabalha bombeando o sangue, levando o sangue para o pulmão, no pulmão acontece uma renovação do sangue e aí volta para o corpo todo de novo. Quando ele tem que fazer muita força para bombear esse sangue, ele começa a ficar musculoso demais. Ele engrossa e ele para de contrair. E aí acontece um infarto agudo do miocárdio. Normalmente isso não dói, só vai doer quando está acontecendo mesmo. Não dá sinal de que está, a gente não percebe que isso está acontecendo. E às vezes a gente tem dificuldade para perceber o nosso corpo, né? Então a gente vai levando, tá com dificuldade para respirar, mas vai levando. E aí quando acontece o infarto, muitas vezes é irreversível. A terceira causa de morte no país são as doenças pulmonares, que acontecem pela poluição. O fumo leva a gente para desenvolver outras doenças. A doença pulmonar é a primeira, além de câncer, né, de favorecer o diabetes. Então é importante tentar controlar e parar de fumar. Essa glândula se chama pâncreas e ela está relacionada com a quarta causa de morte no país. O pâncreas ele produz insulina. A insulina é um hormônio responsável por pegar
a glicose e colocar dentro da nossa célula para produzir energia. A glicose é o combustível do nosso corpo. Então, tudo que a gente come vai sendo metabolizado no nosso organismo, então é como se ele fosse picadinho em vários pedaços até formar glicose. Glicose é a substância que é usada para nosso combustível. Então, o nosso corpo tem que transformar tudo em glicose para produzir energia. E aí a insulina é responsável por pegar essa glicose e colocar dentro da célula, porque não adianta a glicose ficar lá no corpo e não tem insulina para botar ela dentro da célula, senão não vai funcionar. É como se tivesse uma gasolina fora do carro. Não adianta, não anda. Então, a insulina é a mangueirinha que vai colocar a glicose dentro do carro para funcionar. Quando a gente come muito carboidrato, muita glicose, tem que produzir mais insulina. Uma hora o pâncreas começa produzindo uma quantidade, não dá conta. E aí fica pouca insulina para muita glicose, é onde acontece a diabetes. Outras causas relacionadas, o cigarro também favorece o mau funcionamento da insulina. Essas causas de doença estão relacionadas com quem está com sobrepeso e obesidade. Acontecem em outros indivíduos, mas a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade que desenvolvem essas doenças é maior. Agora, por que isso aconteceu? Se a gente pensar como era antes de ter energia elétrica, de ter geladeira, como é que a gente comia? A gente tinha que comer alimento fresco, não tinha onde guardar. O ser humano, a espécie, sobreviveu até hoje, por quê? A gente comia o que tinha na hora para comer, né? Comia e depois não sabia quando ia comer de novo. A gente não tinha onde conservar. Mas aí a gente foi evoluindo, foi desenvolvendo outras maneiras de produzir alimento. A gente inventou a energia elétrica, começou o desenvolvimento industrial, a gente desenvolveu geladeira. A partir do século passado, a gente começou a criar fast food. A mulher saiu para o mercado de trabalho. E a indústria alimentícia se aproveitou disso para construir, para desenvolver produtos que são semi-prontos ou produtos prontos, que é só deixar na geladeira ou no freezer e descongelar, está pronto. E isso foi favorecendo o nosso hábito de comer alimentos pronto ou semi-pronto e deixar o alimento fresco para lá. Consequentemente, o nosso corpo mudou. A gente começou a ter mais sobrepeso, mais obesidade, porque a gente foi acumulando energia desnecessária no nosso organismo. Qual é a maneira de conservar os alimentos? Com sódio, açúcar e gordura. São substâncias que favorecem o tempo de prateleira do produto. Então, a maioria dos produtos industrializados vão ter essa fonte de alimento. E aí o que é que gerou? 50% dos brasileiros estão acima do peso. E isso pode ter até aumentado, porque esses dados são de 2008 e 2009. Dessa quantidade, 15% já são crianças. Então, é uma quantidade grande e provavelmente por isso que aquelas causas de doença são as primeiras que causam morte no país. Basicamente, aquele prato que o moço estava fazendo no caminhão, ele tem carboidrato e proteína. Convertendo isso para 2 esfirras, as 2 esfirras vão ter 500 calorias, vai ter proteína porque ela é recheada com carne ou com frango, vai ter carboidrato, porque a massa dela é fonte de carboidrato, tem gordura e tem muito sódio. Se o indivíduo consumisse esse prato, não é um prato grande, é um prato pequeno, teria 500 calorias, tem proteína, tem carboidrato, tem gordura, mas tem vitamina, mineral e fibra. Então, é um alimento mais completo. Para um homem, estatura média dentro do peso, ele vai consumir mais ou menos 2.500 calorias por dia. Então, esse prato poderia até ser maior, mas o que interessa aqui é prestar atenção na variedade de alimento que ele está consumindo. Ele não está consumindo só carboidrato e proteína. Ele está colocando outros alimentos aqui. Então, tem mais vitamina, tem mais mineral e tem mais fibra. É uma alimentação mais completa, mais saudável. E é um exemplo de uma carne de porco, né? Uma costelinha.
mas ele com certeza vai estar fazendo uma melhor nutrição comendo esse prato de refeição do que comendo só salgadinho. Outra coisa importante que a gente tem que se atentar é no consumo de álcool. Uma pesquisa feita com caminhoneiros em Minas mostrou que quase a metade dos motoristas de caminhão, foi uma pesquisa direcionada com essa classe profissional, consome bebida alcoólica no momento de descanso para socialização. Só que esse tipo de produto é altamente calórico e leva a outras doenças também. Por quê? Ele leva para duas questões, ou o sobrepeso, obesidade, ou a desnutrição. Porque como ele é altamente calórico, muitas pessoas não comem, bebem e não sentem fome e acaba não comendo. E aí isso vai levando a uma perda de peso, desnutrição e problemas hepáticos, né? Problema no fígado. Cirrose, favorece o aparecimento de hepatite, porque é uma substância altamente nociva para o organismo. Ou ele associa o álcool com a comida. Então, bebe e come uma alimentação muito rica em carboidrato e gordura e acaba tendo sobrepeso e obesidade. Isso vai estar relacionado com o diabetes, vai estar relacionado com infarto, com AVC, porque uma alimentação inadequada com consumo exagerado de bebida alcoólica vai gerar o entupimento das veias e das artérias. Nessa pesquisa, vários fatores foram apontados como fatores que prejudicam a saúde do caminhoneiro. O sedentarismo é uma causa importante de doenças, porque o turno de trabalho, a rotina apertada, dificulta que o caminhoneiro tire meia hora do seu dia para fazer uma atividade física. Então, isso já vai prejudicar o gasto de energia, o controle do peso e também favorece doença ortopédica. A lombalgia é um problema ortopédico muito comum nessa classe profissional, porque fica muito tempo sentado no caminhão e não faz um exercício físico para modificar essa posição, né? O estresse, que é um grande nessa classe profissional, porque tem que se preocupar com o caminhão, com a carga, com a estrada, com o tempo, com o perigo de assalto na estrada. Tudo isso é estressante para o caminhoneiro, né? A má alimentação em vários aspectos. No uso exagerado de sal, de gordura, de carboidrato refinado, de refrigerante e na condição para se alimentar. Se vai parar no lugar para comer, se vai comer no caminhão, o que é que vai levar, isso também prejudica. O fumo, né, o tabagismo, o uso de álcool e também o uso de álcool associado com drogas psicoativas, são os famosos rebites. Então, o uso dessa droga já é prejudicial. Quando associa com álcool, piora, porque potencializa. A falta de descanso, que esses motoristas da pesquisa relataram dormir 2, 3 horas por noite, e isso é muito pouco para o trabalho que eles desempenham, né? É muito pouco para qualquer pessoa. Para o motorista é bem complicado. E a falta de controle de saúde, em todos os aspectos. Falta fazer exames para poder detectar doenças, né? Doenças do coração, doenças metabólicas, né? Como o próprio diabetes, pressão alta, colesterol alto. Falta de controle da saúde para prevenir doenças infecciosas, como AIDS, hepatite, sífilis. Então, tudo isso são fatores que devem ser levantados para melhorar a saúde do caminhoneiro. Agora, como que a gente vai fazer para melhorar essa situação? A alimentação, ela não pode ser tratada na hora de comer. Na hora que vai comer, que vai pensar o que é que eu vou comer. Ela precisa de planejamento. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai levar ou o que a gente vai comer na estrada. Como que a gente vai levar? Aonde a gente vai se alimentar? Então, se o caminhoneiro já sabe o trajeto que ele vai fazer, já conhece as paradas, onde que ele pode comer ou não, já ajuda.
para ele saber o preço da refeição, se dá para comer naquela parada ou não, ou se ele vai ter que levar alimento no caminhão. Quando o caminhoneiro vai comer no próprio caminhão, levar feijão e arroz é tranquilo porque não precisa de refrigeração. O problema é levar legume, verdura, fruta, porque vai estragar, dependendo do tempo de trajeto. Mas, hoje em dia, a gente tem as caixas térmicas e, dependendo do tamanho da cabine, dependendo do tempo que a gente vai ficar na estrada, a gente pode levar caixas maiores ou menores, colocar esse tipo de produto que é o Gelox, que a gente chama de Gelox, que é bolsa de gelo, que a gente coloca no freezer, depois coloca na caixa, e levar o alimento dentro de caixa de potinho plástico com tampa, ou saco plástico. Então já dá para levar o legume já limpo, depois é só colocar na panela para cozinhar. Dá para levar carne também temperada, já ensacada em sacos de conservar de freezer, deixar totalmente sem ar, fechar, deixar congelado no freezer, e aí quando vai para a viagem, coloca dentro dessas caixas, porque até descongelar vão algumas horas. E depois pode colocar para cozinhar. Agora, sempre ter atenção de colocar legume. Dá para levar a refeição pronta também, cozinhar em casa, deixar em Tupperware já o arroz, feijão, a carne, o legume, fechar e colocar nessas caixas. Só que é preciso prestar atenção de colocar alimento cru numa caixa, alimento pronto na outra, se for levar alimento pronto já. Se não, coloca todos os alimentos crus numa caixa só. Aqui é um exemplo de almoço no restaurante. Então aqui a gente tem algumas opções de carne e de carboidrato, tem frito, tem cozido, tem assado. Nesse aqui é um posto na Regis Bittencourt, R$ 17,00 o quilo. E também tem a parte da salada. O que acontece? É preciso ter mais atenção para comer também esse tipo de alimento. Esse alimento tem que compor metade do prato. E a gente acaba negligenciando e comendo só os alimentos ricos em carboidrato e proteína, né? E a gente precisa, gente, ser mais forte para resistir à tentação, porque é mais fácil comer o que a gente gosta mais. A gente precisa ter a consciência de que a gente tem que comer o alimento, pensar no alimento como um meio de saúde, não um meio para adoecer a gente, né? Tem um provérbio que diz que quando a alimentação é ruim, a medicina não funciona. Mas quando a alimentação é boa, a medicina não é necessária. Foi aquilo que Hipócrates disse lá atrás: faça do seu alimento o seu medicamento. Porque se a gente pensar no alimento como um medicamento, a gente não vai precisar da medicina. Então, gente, olha, eu quero agradecer a atenção que vocês dispensaram. Andréia, obrigada. Imagina. Obrigada. Obrigada, gente.